Olá, queridos ouvintes do Encontros com a Palavra. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje, temos a honra de receber uma figura que marcou profundamente a história da fé cristã. Alguém que esteve ao lado de Jesus, testemunhou sua glória e recebeu revelações poderosas. Estou falando do nosso amado Apóstolo João. Apóstolo, é uma alegria tê-lo aqui. A paz do Senhor, Pastor Sandro. É uma honra poder compartilhar as memórias que tanto transformaram minha vida e, creio, ainda podem transformar muitas outras. Apóstolo, o livro do Apocalipse, que o Senhor registrou, é fascinante. E nele, as cartas às 7 igrejas da Ásia sempre me chamam a atenção. Quero começar por Éfeso, a primeira delas. O senhor se lembra do que o Senhor Jesus ditou para aquela igreja? Ah, Pastor Sandro, como poderia esquecer? Aquelas foram palavras vívidas, diretos do Mestre. Eu estava lá, em Pátimos, e vi o próprio Jesus em sua glória, com os olhos como chama de fogo, e as 7 estrelas em sua mão direita, andando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele começou com Éfeso, e suas palavras ecoam em minha alma até hoje. Ele começou dizendo: "Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer." Que elogios, apóstolo! Parece que Éfeso era uma igreja modelo, não? De fato, pastor. Eles eram exemplares em muitos aspectos. Lembro-me bem de Éfeso, uma cidade grande, cheia de templos pagãos como o enorme templo de Ártemis. O povo lá vivia sob uma forte pressão do Império Romano, com o culto ao imperador e um sincretismo religioso imenso. Nossos irmãos efésios tinham que ser muito vigilantes. Eles realmente trabalhavam muito pelo Evangelho, perseveravam nas dificuldades e, o mais importante, eles não toleravam o mal. Se alguém aparecia dizendo ser apóstolo e não era, eles testavam, investigavam e descobriam a verdade. Eles odiavam as obras dos nicolaítas, aquelas práticas imorais e idólatras que tentavam se infiltrar na igreja. E Jesus elogiou isso, pois ele também as odeia. Então, pelo que o senhor descreve, eles eram zelosos pela doutrina e pela conduta. Sim, pastor. Era uma igreja impressionante. Mas foi então que a voz do Senhor mudou, e a glória de seus olhos pareceu focar em algo mais profundo. Ele disse: "Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor." Essa frase sempre me impacta, apóstolo. Primeiro amor. Depois de tantos elogios, essa repreensão. O que o senhor sentiu ao ouvir isso? O que significa abandonar o primeiro amor? Senti uma pontada no coração, pastor. Era como se Jesus dissesse: "Vocês estão fazendo tantas coisas certas, mas o motivo principal, a chama original, está se apagando." O primeiro amor não é só aquele ardor do início da fé por Jesus. Sim, é isso, mas ele se manifesta também no amor uns pelos outros na comunidade, e até no amor pelos que ainda não creem, aquele amor que nos impulsiona a ir e contar-lhes as boas novas. Em Éfeso, eles estavam tão ocupados em lutar contra o erro, em defender a verdade, em se manterem puros, que talvez a própria batalha os tenha endurecido. Eles estavam tão focados no fazer e no não tolerar que a paixão, a compaixão, a alegria simples de amar a Cristo e ao próximo talvez estivesse se tornando rotina. Isso é um perigo que vi em muitas igrejas depois. O zelo sem o amor. Uma lição poderosa. E como Jesus os exortou a reagir a essa situação? A voz de Jesus se fez ainda mais clara, com uma exortação e uma advertência solene. Ele disse: "Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas."
Mover o candeeiro. Isso é muito sério, não, apóstolo? Extremamente sério, pastor. O candeeiro é a própria igreja, sendo a luz de Cristo no mundo. Mover o candeeiro significa que a igreja perderia seu propósito, sua eficácia, sua própria existência como um testemunho de Deus naquele lugar. É como se a luz fosse apagada. Jesus não queria que isso acontecesse. Por isso, o chamado ao arrependimento é tão urgente. Ele queria que eles se lembrassem daquela paixão inicial, se arrependessem de terem deixado que ela se esfriasse e voltassem a viver e a servir com aquele mesmo amor vibrante. E por fim, apóstolo, a promessa ao vencedor. Que consolo e esperança essas palavras trazem. Sim, pastor. Depois de toda a repreensão e o calor, a voz de Jesus trouxe a promessa, cheia de glória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa promessa para mim fechou o ciclo. É como um retorno ao Éden, pastor. A árvore da vida, o paraíso de Deus, é a vida eterna, a comunhão plena e sem barreiras com Deus, aquilo que foi perdido na queda. Para aqueles que ouvem, se arrependem e persistem nesse amor, há uma recompensa que supera qualquer sofrimento ou luta aqui na terra. Que assim seja, pastor. Que todos nós hoje possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas e que o amor de Jesus continue a ser a chama que nos impulsiona. Amém, apóstolo. Muito obrigado por compartilhar essa revelação tão poderosa. E a você, ouvinte, que essa mensagem de Apocalipse 2, de 1 a 7, inspire uma profunda autoavaliação e um reacender do seu primeiro amor por Jesus. Até a próxima!